Graças a Deus. Aleluia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saúdo a todos aqui nesta noite, com a paz de nosso Senhor Yeshua. Amém? Glória a Deus. Agradeço a Deus e louvo a Deus pela vida do presbítero Abraão, da missionária Rosângela, da missionária Alessandra, do irmão Dinho, a quem eu quero também louvar e agradecer a Deus por cada irmão e cada irmã que se faz presente aqui nesta noite. Amém? Os irmãos podem se assentar, elevando o seu pensamento ao eterno e soberano Criador de todas as coisas, aquele que dá a vida e tira a vida, aquele que levanta o homem do monturo e faz assentar entre os príncipes, aquele que dá a saúde e tira a saúde, aquele que fere, mas é também aquele que cura. É aquele que confunde aqueles que são, para desconfundir aqueles que não são. Queria convidar todos os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de João, capítulo 21 e versículo 25. Aqui tem muita gente sincera. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 21, verso 25. Livro de João, que diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala comigo nessa noite. Há, porém, muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Repete comigo. Muitas outras coisas. Amém? Vocês vão entender esse mistério. O ano era 2019. Veio o irmão, eu estava com outro paletó. Falou assim: abre seu paletó aí, abre seu paletó. Eu abri. Tá aí. Eu falei: não tá. O que é? Eu tô vendo um monte de dólar aí dentro do seu paletó. Na mesma semana, recebi a notícia: irmão, você acabou de ganhar uma viagem, tudo pago para Israel, no valor de tantos mil dólares. E era um período em que o Senhor Deus, Ele estava batendo severamente no meu ego. Era um período em que Deus estava trabalhando no meu íntimo e no meu ego, de uma forma que eu não entendia, de uma forma como eu não compreendia, e de uma forma também que eu mesmo não aceitava. Mas enquanto Deus estava trabalhando, estava moendo, enquanto Deus estava castigando, Ele também estava abençoando e estava também livrando. E quando aquelas coisas aconteciam na minha vida,
eu pude perceber então que a minha vida não se resumia somente àquilo que eu via, aquilo que eu vestia, aquilo que eu comia, aquilo que eu me relacionava, porque havia muitas outras coisas. Quem sabe você nessa noite já se acomodou com a sua vida e já está acostumado com a sua forma de andar, com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir, com a sua forma de se vestir, com a sua forma de falar, com a sua forma de entender, com a sua forma de trabalhar, com a sua forma de relacionar com a sua família e com seus amigos. Mas Deus quer dizer para você nesta noite que há muitas outras coisas. A vida não é só aquilo que nós conseguimos ver, mas é aquilo que nós queremos também enfrentar. É preciso ter coragem para sair muitas vezes da onde nós estamos e fazer coisas diferentes e falar coisas diferentes. Mas isso só é possível através do conhecimento da palavra. E a verdade é que muitas vezes num ponto de culto como este, ou numa igreja, nós não vamos para aprender muitas vezes a palavra. Nós não se alimentamos de uma força que é chamada de comunhão, que é chamada de congregação, que é chamada da reunião, onde todos nós estamos aqui com um propósito único e com um objetivo igual, que é de prestar a Deus um culto racional. Só que na nossa casa é preciso separar um tempo para adorar a Deus, estudando a sua palavra. E as maiores lições que eu aprendi na palavra não foi escutando o pregador Y, não foi escutando o pregador X, não foi escutando o pregador A, mas foi eu no meu quarto com a porta fechada e com a Bíblia aberta. Peguei então um voo para São Paulo. De São Paulo fui para uma cidade, não, era uma cidade que eu me esqueci o nome agora. Essa foi na segunda vez, esse aí foi outro mistério. E depois fui para Tel Aviv, de Tel Aviv para Jerusalém. E nesse caminho eu estava vendo coisas que eu nunca vi na minha vida. Eu estava vendo pessoas que eu nem sequer imaginava que poderiam existir. Culturas, etnias, raças, povos, línguas, totalmente diferentes. E um dos lugares, dos primeiros lugares que eu fui andando em Israel, foi Cesareia de Filipe. E quando você pega o texto da Bíblia e você vai no local aonde aquele episódio da Bíblia é narrado, você percebe, há ainda muitas outras coisas. Glória a Deus. Aleluia. E a gente escuta pregações de todos os níveis, de todas as formas. Mas quando você vai no local, você percebe que realmente nós temos que muito mais para aprender. E é por isso que o apóstolo João escreve aqui, que se cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Porque há ainda muitas outras coisas. Chegando em Cesareia de Filipe,
comecei a andar no meio de escombros. Escombros são restos de edificações, de algo que havia ali e foi destruído. E o que tinha ali era um templo que foi construído por determinação do rei Herodes. O rei Herodes determinou ali em Cesareia de Filipe a construção desse templo para adoração e para a invocação de um deus da época que se chamava Banias, mas se pronuncia Panias. E eu olhando ali naquelas rochas e no meio daqueles escombros, eu pude ver um paredão rochoso, aonde tinha algumas portas nesses paredões. E foi exatamente ali nesse lugar em que Yeshua passou com seus discípulos. E naquele lugar, ali, em cultos pagãos, em que se invocava esse deus Banias, havia manifestações de espíritos imundos, aonde essas pessoas davam gritos ensurdecedores, gritos como se fossem de pavor e de pânico. E etimologicamente, a palavra Panias gerou a palavra pânico. A palavra pânico vem de Panias, justamente por isso, porque nesses cultos pagãos as pessoas gritavam e berravam como se tivessem pânico. E imagino que Yeshua, andando ali com seus discípulos, os discípulos então começaram a ter medo do que eles estavam vendo, começaram a ter pavor do que eles estavam vendo, daquelas manifestações ali presentes naquele lugar. E então Jesus, olhando que eles aparentemente pudessem estar com medo, perguntou a eles: quem dizem que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E então Jesus perguntou: se eles dizem isso, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro então disse: tu és Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Tu és o enviado do Eterno. E então Jesus diz, na frente de todos: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, que não foi a carne nem o sangue quem te revelou, mas foi meu Pai que estás no céu, que escolheu os pequeninos para revelar as coisas que estão escondidas e esconder elas dos sábios e dos entendidos. E também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade, a minha igreja, no grego kahal, no hebraico, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu fico imaginando Jesus ali então apontando para aquelas portas que estavam ali naquelas rochas, e eles dizendo: as portas do inferno não vão prevalecer. Em outras palavras, não tenham medo daquilo que vocês estão vendo, não tenham pavor disso tudo que vocês estão vendo, não é para ter receio disso tudo que vocês estão vendo, porque isso tudo não vai prevalecer contra aquele que crê na minha palavra. Aleluia. Nenhuma força as trevas têm contra aquele que obedece à palavra. Glória a Deus. Mas para obedecer a palavra é preciso conhecer a palavra. É conhecer a Torá, conhecer a instrução do Eterno. Se não estudar e não ler, não vai conhecer. Como vai poder obedecer?
Saindo dali, também passei pelo Rio Jordão. E no Rio Jordão tive a oportunidade de descer ali as águas também, fazer uma imersão naquelas águas. E pude perceber como aquele rio tem uma água limpa. E tem muita água. E é um rio bom de se tomar banho. Naquela região onde eu fui ali. E as margens do rio são verdes. Tem vida. Muitos peixes. E o que me chama a atenção é que esse rio ele vai desaguar no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia também é um conjunto de águas que serve de apoio e de alimento para muitos peixes e para muitas pessoas que estão ali e para muitas cidades que estão às margens desse mar. E desse mar ele continua correndo as águas, e estas águas vão abastecendo todos aqueles que estão nas suas margens, e vai desaguar no Mar Morto. Mas quando chega no Mar Morto, já não há mais vida, já não há mais abundância, já não há mais prosperidade, há uma sequidão, e há uma paisagem totalmente diferente do que você vê no decorrer do Rio Jordão. Uma das explicações é que do Mar Morto, ele não deságua para nenhum lugar mais. O rio para ali e dali ele não vai mais para nenhum lugar. O que isso nos faz entender? Que compartilhar, que ajudar, que dar para o seu próximo é um segredo de prosperidade. Porque o Rio Jordão e o mar que dão e que oferecem e que ajudam, nunca falta ali vida, não falta o verde, não falta a vida. Mas no Mar Morto não tem vida. No Mar Morto não tem mais abundância. Há uma profecia que se começa a cumprir que no Mar Morto, nos últimos dias, haverá vida. E já começou a aparecer alguns peixinhos no Mar Morto, mas muito pouco. Diferente do Mar da Galileia, aonde eu também estive. E ali tem uma abundância de peixes nas suas margens, principalmente os peixinhos pequenos que ficam na margem ali. Muito peixinho eu vi ali, muito peixe. E você vai ver a diferença. O Mar Morto é o mar mais baixo do planeta Terra. Mais baixo que existe. Mais baixo. Para chegar no Mar Morto, você começa a descer, desce, é como se fosse uma serra no meio do deserto, uma serra sem montes, sem montanhas. Você começa a descer, e tem placas dizendo que o Mar Morto está 400 metros abaixo do nível do mar. Todo mundo que estudou um pouco de geografia sabe que todo rio ele vai tendo seus afluentes, e ele vai desaguar no oceano. Porque o oceano é o nível mais baixo da terra. Porque o rio ele corre com a correnteza, né? Vai para o Pantanal, do Pantanal pega um rio e vai, toda a água vai desaguar na onde? No mar, no oceano. Mas exceto o Rio Jordão. O Rio Jordão vai desaguar no Mar Morto, que fica 400 metros abaixo do nível do mar,
que recebe todas as águas do planeta. Aleluia. O Mar Morto só recebe água do Rio Jordão. E ele está 400 metros abaixo do nível do mar. E o nível e a concentração de sal ali naquele lugar é tão grande, que a vida não consegue ter vida ali naquele lugar. Porque o nível de sal ali é quase que 10 vezes mais do que qualquer mar, do que qualquer oceano, do que qualquer praia do mundo todo. Então é um lugar extremamente baixo e com nível de sal muito alto. E eu fiquei extremamente estarrecido quando eu descobri que o lugar do Mar Morto fica nada mais e nada menos onde era Sodoma e Gomorra. Vocês sabem a história de Sodoma e Gomorra? Todo mundo sabe. Como ela foi destruída e quem virou para trás e olhou e virou o quê? Estátua de sal. Da mesma forma, porque o Eterno derramou ali naquele lugar o quê? Sal. A composição química do enxofre que desceu ali naquele lugar gerou um índice de sal muito forte, muito alto. Olha o tamanho da repreensão e o tamanho da ira de Deus que foi derramado ali naquele lugar. Eu escutei um sábio de Israel dizendo uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Deus é amor. Mas do mesmo jeito que o seu amor é ilimitado, do mesmo jeito que não se pode medir o amor dele, do mesmo jeito que não se pode saber a quantidade do amor de Deus, assim também é a ira dele. São dois extremos, um extremo para o amor e outro extremo para a ira e para a sua justiça. E disse mais um outro sábio: é impossível você se relacionar com Deus só com amor. É impossível você se relacionar com Deus completamente só com amor. Porque uma relação com Deus, ela só é completa quando se tem temor do céu. Já dizia Salomão: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não há como você falar que ama a Deus e ter uma relação completa com Ele se você também não tem temor, se você também não tem medo. Quer uma relação completa com Deus? Então escute o que esse sábio falou. Ele disse o seguinte: se você tem amor, você tem 50% de uma relação com Deus. Vou corrigir. Ele falou o seguinte: se você tem temor, você tem 50% de uma relação com Deus. Se você tem amor, você não tem nenhuma relação com Deus. Mas se você tem amor e temor, você tem 100% de uma relação com Deus. Não há como você dizer que você ama a Deus se você não tem temor. Porque muitas vezes determinados mandamentos do Eterno, pela nossa dureza de coração,
só podem ser obedecidos na atualidade com temor. Com temor Glória a Deus. da sua palavra, dos seus mandamentos. E o sal tem uma finalidade de conservar. Uma de conservar e a outra de dar sabor. Eu posso ver ainda que o Eterno, na sua ira e na sua justiça, deixou o sal ali naquele lugar, como ainda sinal de sua misericórdia. Porque se ele deixou o sal ali, é porque Deus disse que, em outras palavras, eu vou colocar o sal para dizer que ainda eu tenho gosto por esse lugar. Glória a Deus. Eu vou deixar o sal porque eu quero conservar esse lugar. E quero conservar também quem esteve ali nesse momento. Louvo a Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E a misericórdia do Eterno são as causas de nós não sermos consumidos. Se a ira dele e a justiça dele viesse sobre a nossa vida, desacompanhada do sal, que representa também a misericórdia de Deus, o que seria de nós? O que seria de nós? Saindo dali, passei ali também por uma cidade que vocês já ouviram falar das muralhas de Jericó. Passei ali próximo das muralhas de Jericó. Muito próximo ali das muralhas de Jericó tem a árvore que Nicodemos subiu para olhar Jesus que estava passando. Zaqueu subiu naquela árvore para olhar Jesus. E próximo ali tem o poço também do profeta Eliseu, que orou, jogou sal, e a água que era amarga se transformou em água doce. E muito próximo dali também tem o monte aonde Jesus foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, que é chamado de Monte da Tentação. É tudo muito próximo ali. Tudo próximo ali, que é a cidade de Jericó. Andei por ali também e pude ver que há ainda muitas outras coisas. Aleluia. Saindo dali, fui para Jerusalém. Em Jerusalém, fui para o monte chamado Monte Moriá e subi lá em cima, aonde era o templo de Salomão, e também andei pelas cavernas que ficam embaixo daquele monte, aonde os arqueólogos escavaram para descobrir, fazer descobertas, pesquisas, né? E algo me chamou a atenção. Eu descobri que há uma diferença grande entre a pedra angular, a pedra fundamental e a chamada pedra de esquina ou pedra de tropeço. A pedra angular é uma pedra que fica numa obra, numa porta. Já viram aquela porta que faz tipo uma meia-lua redonda assim em cima? No centro daquela meia-lua, na parte mais alta, tem uma pedra que fica ali. Aquela pedra é a chamada pedra angular. É a pedra que aguenta toda a pressão, todo o peso da estrutura.
tanto das laterais como da parte de cima. Se aquela pedra não for uma pedra resistente, toda a estrutura que está sendo construída, ela não suporta, e ela se rompe, e ela se autodestrói, ela cai. E é por isso que Yeshua é chamado a pedra angular dessa obra. Mas a pedra fundamental, ela tem um papel extremamente diferente. A pedra fundamental é uma pedra que fica em cima do Monte Moriá, muito grande. E essa pedra tem inclusive o nome, o tetragrama sagrado das letras em hebraico que representam os nomes de Deus, os nomes do Eterno. E ela está escrita ali e ninguém sabe quem foi quem escreveu. E essa pedra é a pedra aonde ficava a Arca da Aliança. Era chamado o Santo dos Santos. Na construção do Templo de Salomão, tinha o local ali do Santo dos Santos, aonde ficava essa pedra, e a Arca da Aliança era posta ali. Essa pedra também é o mesmo local aonde Abraão subiu com Isaac e ofereceu ele em sacrifício. E Salomão, quando construiu o templo, construiu ali naquela pedra. Aquela pedra é considerada como se fosse o alicerce do mundo, o alicerce do planeta. Quem tem um pouco de noção de construção civil, sabe que qualquer edificação é começada com a sua construção através do alicerce. Primeiro você prepara o alicerce, bem feito, e depois você sobe ali um muro, sobe a casa, sobe o prédio, mas o alicerce tem que ser firme, tem que ser forte. E aquela pedra é considerada como se fosse o alicerce do mundo e do planeta, porque, segundo os sábios e segundo os escritos judaicos, ali naquele lugar foi aonde o Eterno começou a construir e a fazer e a ordenar todas as outras coisas. E muitas coisas aconteceram ali naquele lugar. Mas o que mais me chamou a atenção era que quando havia terremotos naquela região, cidades inteiras, inclusive Jerusalém, que ficava mais abaixo, eram totalmente destruídas. Mas o templo de Salomão, que era construído em cima dessa pedra, ele não recebia nenhum dano, ele não recebia nenhum tipo de abalo sísmico e nenhum tipo de estrago, porque estava em cima da pedra. Nada do que era construído, quando se dava terremoto, ficava de pé, exceto quem estava em cima desta pedra, quem estava em cima desta rocha. Mas teve um homem que certa vez foi pregado no madeiro. E quando ele disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, a palavra diz que as rochas se fenderam. E aquela pedra que nunca sofreu nenhum tipo de abalo sísmico, ela tremeu. Só com a palavra daquele que agradou a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E foi aí também que eu, andando por ali, percebi que há ainda muitas outras coisas. Saindo dali, andei pela Jerusalém Velha, fui no túmulo, fui no vale de Getsemane, fui no Monte das Oliveiras, andei por aquela região também, que me chamou também muita atenção. E um dos lugares que eu pude ir também, saindo dali, foi no monte chamado Monte Carmelo, aonde teve o desafio do profeta Elias com os 400 profetas de Baal. Eu vi o monte de longe, porque eu estava em cima do pináculo aonde tentaram matar Jesus.
iriam jogar ele lá de cima. Eu fui até esse local. E lá daquele lugar eu conseguia ver esse monte. E há algo que as escrituras aqui não falam sobre esse episódio. Existem alguns escritos judaicos que se são chamados de Midrash, que eles explicam determinados episódios narrados na Bíblia. E um desses episódios é o desafio do profeta Elias com os 400 profetas de Baal. Diz as escrituras que Elias fez esse desafio, mas explica a esses pergaminhos que o Eterno não queria que ele fizesse esse desafio. Porque depois desse desafio, para cumprir a palavra, pessoas deveriam ser mortas. E Deus, ele age com misericórdia com o ímpio, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Glória a Deus. E nesse desafio, diz a palavra, que eles reuniram a lenha em cima do altar. E os profetas se reuniram ali e começaram a gritar. Mas esse escrito judaico vem me falar o seguinte, que esses gritos que os 400 profetas de Baal estavam dando, era um sinal para um outro mentiroso, safado e sem vergonha, que estava embaixo ali, pudesse acender o fogo. Porque eles colocaram outro profeta mentiroso debaixo da lenha do altar, para que quando eles começassem a gritar, ele escutasse o grito, e ele chegasse ali então, acendesse o fogo, e o fogo pegaria naquela lenha. Essa era a artimanha, essa era a estratégia, esse era a mentira e o engano que os profetas de Baal tinham preparado. É, Jesus. Só que diz a palavra que eles começaram a gritar e ficaram até rouco, de tanto que gritaram, e o fogo não apareceu. Aleluia. É ou não é? E vocês sabem um porquê? Esse pergaminho, que esse Midrash em hebraico vem explicar, que o Eterno mandou uma serpente venenosa lá embaixo, picou esse profeta e matou ele. E até onde eu sei, morto não escuta nada, muito menos acende fogo. Porque Deus não aceita a mentira. Porque Deus, quando quer fazer uma coisa, não precisa de jeitinho e de estratégia de engano. Deus, quando quer fazer alguma coisa, Ele não tolera um engano. Por isso que diz a palavra, que aqueles que andam enganosos não prosperarão. E eles gritaram, mas não sabiam que aquele que deveria acender o fogo já estava morto pela picada da serpente. Glória a Deus, aleluia. E então Elias começa então a arrumar o altar dele. Começa a juntar lenha. Como ele era um profeta, o Eterno já havia revelado a ele o que eles tinham planejado. E então os profetas de Baal viram Elias preparando, e de repente eles pensaram, Elias colocou alguém lá embaixo. Aí, na hora que eles pensaram isso, o que Elias fez? Pegou e jogou água e molhou toda a lenha. Porque naquela época, irmão, não tinha fósforo, não tinha isqueiro. Como que alguém que está lá embaixo, que está molhado, vai acender fogo? Não tem como. E é por isso que ele molhou.
Ele encheu de água ali aquele lugar para mostrar para os profetas de Baal que o Deus dele não tem jeitinho, que o Deus dele não tem artimanha, não tem safadeza, não tem patifaria. E diz a palavra que ele orou e o fogo desceu do céu e consumiu não só a lenha, mas toda a água também que foi derramada ali naquele lugar. Então, irmãos, assim também é a nossa vida. Muitas vezes nós temos que examinar e perguntar a Deus, dentro da nossa vida, aonde estão as muitas outras coisas que o Senhor tem preparado para mim e tem preparado para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu negócio, para onde você colocar as suas mãos. Muitas outras coisas quer o Senhor revelar para mim, quer o Senhor fazer para você e para a sua casa. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Vou passar a oportunidade aqui para o pastor Nascimento. Nós combinamos que ele vai fazer a oração final. Amém? Aleluia. Amém, irmãos? Pode colocar água. O fogo do céu desce e lambe tudo. Amém? Quero profetizar que todos os profetas de Baal da sua vida vai sair. Deus vai enviar aliança sincera ao teu lado. Te calabassuri calabacheia. Meu Deus, teu filho pregou a sua palavra. Nós cremos que tu curar, tu é Deus. Se revelar, tu é Deus. Se não revelar, também tu é Deus. Pai, eu quero profetizar aqui. Tu vai enviar pessoas sinceras, aliança sincera, para ajudar os teus filhos. Envia as vassouras de fogo, arranca todo impedimento e abençoa esse lugar. Abençoe esse projeto. Quero profetizar, quero otorgar, delegar as bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você puder cortar a revelação.